É nosso entrevistado ao vivo no estúdio o jornalista Zarcilo Barbosa. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Zarcilo, boa tarde. Boa tarde, Duda. É um prazer estar aqui. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Samuel. Bom, o Zarcilo é um jornalista que conhece a política de Bauru, eu acho que como ninguém, quase que ímpar nesse conhecimento histórico até de Bauru, atual, sempre preocupado. Ninguém melhor do que ele, eu gosto de fazer isso, eu tenho 3, 4 pessoas que eu gosto de trazer aqui, até para que o telespectador veja a opinião de um jornalista experiente. O Zarcilo, o João Jabur, o Cafeu, são pessoas sempre bem-vindas na TV Prevê, pelo que pode passar para você, telespectador. ZB, essa segunda administração do Rodrigo, já tem aí alguns meses, como que você está vendo? Bom, ele tem experiência, já formou sua equipe, temos uma Câmara numa nova legislatura, né, que está pegando embalo, tem tudo aí para fazer uma boa administração, né? Por enquanto, nada aconteceu de excepcional, mas esperamos que boas novidades surjam aí durante esses próximos 4 anos. Como é que você viu a formação do secretariado dele? Bom, a formação do secretariado, embora o Rodrigo tenha deixado antever que faria alguma coisa mais técnica, deixaria de lado aquele compromisso político que tem sempre que ser atendido para atender as promessas de campanha eleitoral, ele, no fim, caiu no lugar comum, não é? Nós temos aí um secretariado que não tem nada técnico, é um secretariado político. No próprio DAI também foi enviado o Jasone, que uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, mas não tem nenhum cacuete para mandar numa empresa que necessita de uma administração muito dinâmica, muito técnica, para sair desse caos em que foi colocado o DAI, né? Falta d'água todos os dias. Hoje mesmo tem bairros em Bauru que não tem abastecimento de água, a população está sofrendo e eu esperava que ele colocasse nesse lugar alguém que fosse do ramo. Mas nada disso aconteceu e vamos esperar então para que os resultados apontem que eu esteja errado e não ele. Correto. Hoje a cidade começa a se preocupar com a dívida da Coab. E você sabe tudo da Coab, foi jornalista uma época da Coab, esteve perto das administrações. Como é que você vê essa dívida? Ou isso aí é coisa para feiticeiro? Eu até hoje não entendi por que a prefeitura tem que dar a sua anuência através da Câmara Municipal nessa chamada dívida, entre aspas, da Coab. A dívida eu acho que é do sistema. Eu trabalhei com o tempo do Mussa Tobias, do Hélio, do Tugan Gerami, do José Cabral, do Walter Comini, na Coab, né? E eu é que fazia aqueles contatos com os prefeitos para a construção de núcleos habitacionais fora de Bauru e também aqui na cidade de Bauru, como foi o núcleo Meridota. E nenhuma construção desses núcleos aí precisou de anuência da prefeitura. Então, as prefeituras estão fora de qualquer responsabilidade em torno dessa dívida, porque a Coab sempre trabalhou como um agente financeiro do sistema financeiro da habitação, o antigo BNH, que depois passou para a Caixa Econômica Federal. Então, eu acho que a responsabilização dessa dívida em cima do município é alguma coisa que eu não posso entender. Aliás, a dívida da Coab é tão grande que a capacidade de endividamento da Prefeitura de Bauru seria incapaz de se responsabilizar ou anuir, não é,
nessa dívida da Coab. Portanto, não adianta também a Prefeitura de Bauru querer se responsabilizar, mas apenas por um pedacinho da dívida. Continuaria, então, segundo a tese do administrador atual da Coab, o Gasparini, continuaria, então, inadimplente a Prefeitura de Bauru, sem acesso ao dinheiro da União ou a empréstimos que pudessem ser feitos em benefício de projetos como a da estação de tratamento de água, de esgoto, perdão. Então eu não entendo o porquê que a Câmara Municipal tenha que aprovar e autorizar a Prefeitura de Bauru a anuir a uma dívida mastodôntica da Coab de Bauru. Mesmo a Prefeitura tendo 80% das cotas. Na sua ótica, ela era um agente negociador. Está na lei das sociedades anônimas, não é? Há uma sociedade anônima, e a Coab é uma sociedade anônima de economia mista. Os acionistas respondem pelo montante das suas ações, não é? Eu sou acionista do banco, suponhamos Bradesco. Se o Bradesco falir, eu perco as minhas ações. As minhas ações passam a não valer nada. Eu não tenho nenhuma responsabilização, não é? Pela falência de determinado isso que banco. Você está falando. Juridicamente, você já procurou se informar? A informação que você tem é essa? Olha, eu sou advogado. Durante meu período na Coab, eu que cuidava desse segmento, né, de direito societário. Então eu conheço a lei das sociedades anônimas. Eu participei sempre disso, eu cuidava, né, da realização das assembleias gerais ordinárias e extraordinárias, registro de atas e etc. e tal. Então, eu acho que não estou falando bobagem. Gostaria que alguém viesse aqui e explicasse isso para mim. Por que um acionista tem que responder pela falência da empresa da qual ele é acionista? Porque eu tenho uma ação da Coab. Também tenho uma ação da Coab. Eu vou responder, então, com o meu patrimônio, pelo fechamento da Coab? Eu acho que não tem lógica. Bem interessante isso. Eu peço aí à Câmara de Vereadores que ouça, além do Zarcilo, claro, outros... Não sei o que existe subjacente a isso. Não é? Mas na hora que ela aceitar, aí ela vira responsável, né, Zé? Claro. Se ela aceitou de livre e espontânea vontade ou por aprovação da sua Câmara Legislativa, ela passa a se responsabilizar também. Mas atualmente não vejo como. Zebê, segundo dizem, ontem eu entrevistei 2 vereadores, o Purini disse que ouviu do próprio prefeito, o dinheiro, 120 milhões, é macuco no embornal. Bom, existe um compromisso muito sério do PT para a liberação desse dinheiro, não é? Tanto é que o PT faz parte da base política do nosso prefeito Rodrigo Agostinho. A própria vice-prefeita é do PT, Estela Almagro. Essa emenda orçamentária que daria fundo perdido 120 milhões de reais para a estação de tratamento do governo federal, a autoria dessa emenda não é nem do PT, é da bancada paulista na Câmara dos Deputados. Portanto, tem um respaldo político muito grande. É por isso que eu acredito que esse dinheiro realmente venha para cá. Que maravilha se vier, hein? E assim teremos resolvido esse problema, né, da estação de tratamento de esgoto. Porque é uma vergonha para a nossa cidade, tendo um prefeito ambientalista aí, jogar o esgoto in natura no Rio Bauru. Exatamente. Não é? E agora também sou contra esse negócio de querer agora usar o dinheiro do fundo destinado à estação de tratamento de esgoto para outras coisas que não aquele objetivo específico. Há muitos anos, sem reclamação, a população de Bauru vem pagando com as contas de água e esgoto
não há uma contribuição compulsória para esse fundo para a construção da estação de tratamento. Já tem lá, acho que 55, 70 milhões de reais. Né? E agora já querem usar esses 70 milhões aqui, já não vai ser preciso. O que você faria com o fundo? Porque vão sair os 120 milhões. Qual a sugestão sua? A sugestão é aguardar para ver se realmente esses 120 milhões serão necessários, não é? Serão suficientes para essa extração de tratamento de esgoto. Mas vamos admitir as obras aqui no Brasil costumam sempre custar pelo menos o dobro. E se nós usarmos esses 70 milhões aí já para um corredor de ônibus, que eu acho que é uma aventura, não existe nenhuma pesquisa que denote que Bauru precise desses corredores de ônibus, de corredor exclusivos de ônibus na Avenida Rodrigues Alves. Nós não temos nem os ônibus, não é? Para que nós vamos precisar de corredor de ônibus? Além do que, a Avenida Rodrigues Alves é uma via imprescindível para o tráfego no centro da cidade. Se nós tomarmos conta da avenida com esses corredores para os coletivos, por onde que vão transitar os carros, as motocicletas e os caminhões? Mas vamos admitir que fez o tratamento e sobrou 40 milhões. E agora, o que nós fazemos? Eu acho que tem que perguntar primeiro para quem contribuiu, para o povo de Bauru. Tem que conversar com o povo, nós temos que verificar. Que maneira? Um plebiscito, certo? Ou faça um plebiscito, ou através da Câmara, eles se manifestem, né? Porque os vereadores representam o eleitorado, mas eu acho que precisa perguntar para o povo. Faça uma reunião lá no Meridota, na Nova Esperança, no Estoril, 4, 5, não sei mais aonde, aí façam várias reuniões aí e ouçam o povo, porque o povo contribuiu. O povo é que tirou do bolso, tira do bolso todos os meses para a composição financeira desse fundo. Interessante, interessante. O que você acha da Fundação Regional da Saúde? Bom, essa Fundação Regional da Saúde, ela pode ser uma saída para facilitar, né, o serviço de assistência de saúde não só para Bauru, como também de toda a região, porque várias prefeituras participariam dessa fundação. É uma atitude que já foi tomada em outros municípios. Eu mesmo estive no Nordeste, lá em Fortaleza, né? E verifiquei que lá as UPAs são dirigidas por fundações desse tipo, como se fossem entidades particulares, né, de serviço público. E, portanto, é uma forma de você agilizar, porque tudo que você precisa comprar para uma unidade de saúde tem que ser através de licitação. Essas licitações são demoradas, são complicadas, né, as contratações de médico, de enfermeiros, tudo isso aí demanda a realização de concurso. Agilizaria bem mais, né? E a fundação teria uma liberdade maior para agir nisso aí. Por isso que eu sou a favor, talvez seja uma saída, não é? E além do que, uma fundação conta sempre com uma fiscalização do Ministério Público, né? Todas as fundações, obrigatoriamente, têm que ter um curador do Ministério Público para acompanhar, né, o dia a dia e as finanças, os pagamentos dessas fundações. Então, seria uma garantia de que essa fundação não malversaria o dinheiro público. Você gostou da solução do nosso hospital de base até aqui? Bom, eu acho que solucionou o problema do hospital de base. A FAMESP assumiu, as reclamações contra o hospital de base diminuíram, quase desapareceram. Eles estão fazendo lá um serviço de sapa muito grande, né? Fazendo um trabalho de recuperação do hospital que estava todo sucateado. Isso vem sendo feito. E aquela intervenção no hospital deixou praticamente de existir. A figura do interventor ainda existe para aquele trabalho de rescaldo, né? Claro.
de pagamento, ver quem tem direito a alguma coisa, quem se habilita em algum crédito que tenha com a antiga Associação Hospitalar de Bauru. Esse é o trabalho da atual interventoria. Agora, o hospital é administrado pela FAMESP, e a FAMESP tem uma prática muito grande nisso, tem bons elementos para cuidar dessa administração e dessa recuperação do hospital, e isso tem sido feito, e eu acho que a população ganhou com isso. É verdade. E os funcionários tiveram seus direitos? Eu não estou mais no hospital de base, não, porque você não tá? Eu era da assessoria da intervenção, como acabou a intervenção, claro. Então estou de fora. Então estou dizendo isso aqui sem nenhum parti-pris. Zebê, acho que era a única solução que se podia tomar, era essa, a única solução, a única entidade que teria... Era o Estado, né? Característica de atender as exigências do Estado seria a FAMESP. Não é? É verdade. Se essa fundação aí de saúde tivesse aí na ativa, já com experiência para atender as exigências do edital de chamamento, a fundação poderia se habilitar. Mas como a fundação ainda não existe, a Fundação Regional de Saúde, então a FAMESP foi a solução. E eu acho que está indo tudo bem. Tem gente que reclama, mas é Botucatu. Bom, mas tudo é Brasil. Não podemos ter esse bairrismo, essa xenofobia. Isso aí é coisa de jeca, de caipira. O Brasil é um todo. E Bauru é uma cidade que acolhe pessoas de todos os estados e de várias correntes de migração, espanhóis, italianos, japoneses, árabes, e todos eles colaboraram com o progresso de Bauru. Então não vamos agora ficar aí regulando porque essa fundação tem sua origem em Botucatu. Que é isso? Concordo plenamente com você. Como é que você viu o lobby que os comunistas brasileiros, esquerdistas, fizeram contra a dissidente cubana? Claro que sob orientação de Cuba, numa atitude totalmente antidemocrática, de que ela se pronunciasse no Brasil, Zebê. Pois é, eu acho que isso aí, o resultado foi totalmente ao contrário de que essa esquerda cubana desejava. Porque uma simples blogueira cubana que vem ao Brasil tanto assim, né? E com todos esses protestos no aeroporto, impedi-la de falar, de autografar livros, eles só fizeram chamar a atenção da mídia para mundo inteiro, no mundo para essa senhora, O mundo inteiro começou a dar valor e colocar sob holofotes essa senhora aí, que é apenas uma dissidente dentro de Cuba. Nem a rainha Elizabeth II teria uma recepção da mídia tão grande quanto a dessa senhora que veio ao Brasil apenas atendendo convite de várias instituições brasileiras que querem que Cuba se modernize, querem que Cuba passe a fazer parte do mundo. Hoje nós vivemos numa sociedade em rede. Está tudo interligado. Nenhum país pode viver isoladamente. Nós vivemos hoje numa sociedade em rede. Eles ainda estão aguentando a internet e não entra lá, né? Então, ela é uma blogueira cega. É verdade. Ela é uma blogueira cega, porque o blog que ela faz, ela não pode ver lá em Cuba. É verdade. Ela não tem acesso para ver aquilo que ela escreve. Absurdo. Aquilo sai no mundo inteiro. Absurdo. E as reclamações que ela faz, mais como um desabafo, não são nem críticas políticas ao governo de Cuba, ao Fidel Castro, são críticas aos problemas a favor da liberdade, falta de liberdade, falta até de gêneros de primeira necessidade, falta de acesso até aos pontos turísticos de Cuba, porque o cubano, trabalhador lá, ele não pode ir a Varadeiro lá e não tem o direito de ir e vir, não tem direito, não tem. Então é isso que acontece.
E eu estive em Cuba e verifiquei isso e acho que é uma falha do regime cubano que deveria abrir mais um pouco, como fez a China, como fez a União Soviética, né? Agora sobrou como paraísos, entre aspas, né? Cuba, Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, quem mais? Mais nada. Acabou. Só existem 2 paraísos né, fechados para o povo cubano. Eu escrevi um artigo aí domingo para o Jornal da Cidade, despretensioso, sobre essa questão. E o pessoal da esquerda aí não gostou, né? E estou levando algumas porradas aí, recebendo um monte de e-mail e de manifestações contra aquilo que eu disse. Mas eu estive lá em Cuba. Eu participei de um congresso de jornalistas onde se falava sobre liberdade de imprensa, inclusive uma reivindicação dos próprios jornalistas cubanos. E desse congresso, então, sai aquela carta de princípios, né? E eu fui o relator dessa carta, e essa carta deveria ser publicada no jornal Gramma, que é o porta-voz oficial do governo cubano. Não publicaram. Né? Então, me disse o editor do Gramma que a liberdade em Cuba existe, a liberdade de expressão, mas dentro dos ideais socialistas. Que beleza, não? Essa é uma bela definição de liberdade, né, Zé? Liberdade tem, mas desde que você se atenha às regras do socialismo. Desde que você concorde com o rei, diga o que você quiser, né? Diga o que você quiser. Como católico, como é que você viu a renúncia do Papa? Olha, eu achei um ato de coragem. Há 600 anos um Papa não renunciava, né? E espontaneamente, no século XIII é que um Papa renunciou espontaneamente, que foi Clemente V, que era um ermitão. Ele foi guindado à chefia da Igreja Católica justamente para cuidar de uma dissensão. Existiam 3 papas naquela ocasião. E ele foi chamado, né, como um homem santo para reorganizar a igreja e reunificar a Igreja Católica. E ele não conseguiu porque os cardeais viviam com suas amantes. Ele pediu para os cardeais deixarem as amantes e os cardeais não quiseram, né? Ele começou a atender a pobreza com os bens da igreja e os cardeais não gostaram. Então, ele sentindo aquela pressão, ele pegou e renunciou. Isso foi em 1294, né, no século XIII, Clemente V, que, na verdade, inspirou Bento XVI. Né? Bento XVI esteve em Nápoles, onde existe um relicário desse Papa Clemente V, e ele lá deixou em cima do túmulo do Clemente V a sua estola, que ele utilizou-se quando ele recebeu a unção de Papa Bento XVI. Então ele se inspirou nesse Papa e também renunciou, porque ele acha que está velho, não tem força física e mental suficiente para fazer as reformas ou para reunificar a igreja, que está novamente dividida porque existem várias dissensões de ordem política e burocrática dentro do Vaticano. E perde muitos fiéis, né? Principalmente na Europa, né, Zé? Inclusive a questão... Mantendo o celibato, eu acho que é a grande perda de Ele quer a punição severa desses sacerdotes pedófilos e não consegue fazer. Existem desvios dentro do Banco do Vaticano, ele não consegue deter esse alcance feito pela hierarquia da igreja, não é? Então, há uma luta pelo poder também dentro do Vaticano. Então, ele preferiu renunciar. Coloca aí um Papa mais novo, aí, mais jovem, mais disposto, porque eu não estou
me sentindo em condições de servir a igreja. Eu acho que além disso, ele sabe que a hora que ele renunciar, que ele renunciando, o choque já neutraliza exatamente, esse choque já ocorreu. Mais ou menos como a morte do Getúlio, né, que escreve na carta dele. Exatamente, esse choque. Respondo com a minha morte, respondo com a minha vitória. Exatamente. Né? Você fez salvou a Petrobras, né? Você fez uma ligação aí que tem fundamentos. Eu acho que é por aí mesmo. Ele quis realmente chamar a atenção da própria igreja. E destruir esse pessoal que era barreira para isso, né? Mostrou que ele não tem nenhuma ambição, nenhuma não está ligado a essa corrupção, né? Ele está lá para servir a igreja e ele acha que poderá servir muito mais com a sua renúncia e com a sua retirada, ficando lá no mosteiro e passando o resto dos seus dias aí em orações, em meditação, em reflexão, e escrevendo para que a posteridade possa entender melhor este momento. A morte do Getúlio veio na minha cabeça agora, mas mais ou menos ele fala isso na carta. Aqueles que pensam que me derrotaram, com a minha morte, respondo com a minha vitória, né? É isso aí que deixou na célebre Carta Testamento de Getúlio Vargas. Vamos ver o que o telespectador quer saber de você, Zebê. O Marivaldo da Vila Paraíso. Boa tarde, professor Duda, e boa tarde, Zarcilo. Senhor Zarcilo, já que a verba que foi cobrada dos munícipes pelo DAI se trata de uma contribuição compulsória e de uma verba carimbada, ou seja, se podendo gastar exatamente só para este fim, eu gostaria de saber se haverá por parte do Ministério Público ações públicas para devolução de dinheiro. É provável. É uma ideia nova que eu não tinha pensado nisso, né? Talvez, já que o dinheiro não é necessário, então que se devolva. Olha, a ideia do senhor Marivaldo aí é muito boa, viu? O senhor está de parabéns, eu não havia pensado nisso. Que se devolva, né? Não precisa nem ser em dinheiro, mas em desconto na própria conta de água. Mas aqui no Brasil, você lembra que antigamente tinha um empréstimo compulsório na gasolina? Durante anos nós pagamos, que lá terminou como? Você lembra? Exatamente, não, terminou muita gente recorreu judicialmente e até hoje não se tem notícia de que alguém tenha recebido muito. Eu mesmo tinha um monte de... Eu guardava as notas, eu também, eu guardava, eu era professor. Monte de gás. Nossa, o que eu guardei de nota, viu? O único que deu certo aí, que houve uma devolução, foi o empréstimo compulsório nas contas de luz. Então você juntava todas aquelas contas de luz e tinha o direito de receber através daquelas contas de luz. Tinha até escritórios especializados. E você lembra o ouro para o bem do Brasil? Meu irmão, coitado, eu tinha um irmão que tinha dificuldade financeira na época. Ele só tinha as alianças dele, doou as alianças, viu? Você deu ouro para o bem do Brasil aquela vez? Não. Não, nem eu. Nem tinha para dar, não, e também não seria da minha vontade. Zebê, e o que aconteceu com aquele ouro? Ah, sabe-se lá, não? Sabe-se lá onde é que foi parar esse ouro, porque depois o Castelo Branco, que era um ditador esclarecido, moralmente aceito pela população, ele morreu num acidente de avião aí. Estranho até, né? Então ficou sem alguém para responder por esse ouro. Porque o ouro era para pagar a dívida externa do Brasil. E nós estamos devendo até hoje. Né? Tinha sido quitada, mas agora já estamos devendo outra vez. O doutor Natanael é um advogado, Zebê. Ele pergunta para você. Senhor Zarcilo, o senhor foi assessor político da Coab por vários anos. Nesse tempo deu para o senhor perceber sobre o endividamento e trocas políticas que existiam dentro da companhia? Ele está perguntando se deu para você perceber. Na gestão que o senhor participou, as contas da Coab não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas? O senhor questionou o presidente da época? Olha, todos os presidentes com quem eu trabalhei, eu não fui assessor político da Coab, eu era um assessor de comunicação.
com todos os presidentes que eu trabalhei, Mussa Tobias, Tugan Gerami, todos eles tiveram as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, porque inclusive quem cuidava disso era eu. Eu que fui muitas vezes ao Tribunal de Contas para fazer esclarecimentos e inclusive participei lá do Tribunal Pleno, e todas as contas da Coab com os presidentes com quem eu trabalhei foram todas aprovadas. E, inclusive fui durante 10 anos, presidente da Comissão de Licitações da Coab. E naquela época se faziam licitações de milhões, porque eram núcleos habitacionais muito grandes. Imagine uma licitação para construir o Meridota, por exemplo, que 3.624 moradias. Nunca tive nenhum problema, todas as licitações que eu presidi foram totalmente aprovadas, portanto não tinha como reclamar ou questionar os presidentes daquela época. Agora, eu deixei a Coab há muitos anos já. Não sei o que aconteceu depois. Eu chamo a atenção dos vereadores de Bauru, esse posicionamento do Zarcilo hoje aqui, ele é bem oportuno. Veja a colocação do ZB. Se eu falar besteira, você me corrija, tá? O ZB acha que essa dívida é do sistema e não atinge os cionistas. Se a Coab faliu e zerou a cota do acionista, não tem essa responsabilidade. E que se a prefeitura, se a Câmara assumir uma posição de dívida, aí ela vai ser responsável por isso. Na opinião do Zarcilo, deixa como está. Deixa como está. Exatamente. É isso, então, porque senão a Caixa Econômica Federal teria que responder por 2 trilhões de reais de dívidas do sistema habitacional inteiro, porque ela que herdou o sistema do BNH antigo. O BNH não pagou nada, fechou, passou para a Caixa Econômica Federal. E o que fez o governo? Formou um fundo à parte para cuidar dessa dívida, para que isso não pesasse em cima da Caixa Econômica Federal. Então eu não vejo por que a Prefeitura de Bauru tem que responder por essa dívida. O Pedro Valentim pergunta: em gestões anteriores foram dados ilegalmente descontos nas prestações dos mutuários da Coab e precisou o Ministério Público intervir para que as casas sorteadas não ficassem em poder de alguns vereadores para a troca de votos. Eu gostaria de saber se isso não contribuiu para a dívida milionária da Coab hoje. Olha, desconto não é nada, viu, Pedro Valentim? Desconto ainda era uma forma de você fazer uma certa acomodação para que o mutuário pudesse continuar pagando. Até aí acho que tem o seu lado bom. Agora, o problema é que há mutuários até hoje na Coab que nunca pagou. Que nunca pagaram prestação, entendeu? Se você ler algum dos editais publicados pela Coab contra devedores, você vai ver que o sujeito deve 60 e tantos meses, 39 meses de inadimplência. Quer dizer, o sujeito nunca pagou. Tem um cara lá que mora no Meridota nunca pagou. Por quê? Toda vez que a Coab acionava, ele corria lá com o seu vereador, o vereador ia lá e quebrava o galho, falava com o presidente, e o presidente falou, então deixa como está aí. Pedia para o departamento jurídico lá arquivar o processo, até com ônus para a própria Coab, porque esse processo já tinha até sido distribuído, isso envolve despesa, já estava tramitando há muito tempo. Quando chega no momento de retomar a casa, o sujeito corre para o seu vereador, o vereador vai lá na Coab e fala, coitadinho, poxa, vai tirar a casa do sujeito, ele não tem onde morar, e ele simplesmente não pagava nada. Então tem gente que nunca pagou, tem gente na Coab que nunca pagou. E é o que eu falo, e o ato de tirar a casa de um mutuário que não paga
você não está prejudicando uma política anti-habitacional, porque você tira de um e dá para outro. Se um não honrou os alguém vai ficar com a casa. Então, essa foi uma política totalmente errada de não querer executar o mutuário que estava devendo. Agora, tirou, dá para outro. Põe outro. É para pobre, dá para pobre. Dá. Viu, Duda? Mas que honra os seus compromissos. E existe também o contrário, a apropriação indébita da Coab, né? Que recebe prestações, nessas prestações estão embutidas num campo próprio o seguro da casa e ela não repassa o seguro para a seguradora, fica com o dinheiro do seguro. Um absurdo, né? Então, se a casa cair e pegar fogo, a Coab vai lá e tem que tirar do seu caixa e pagar a casa. Mas ela está ficando com esse dinheiro. Né? ZB, infelizmente... O tempo voou. Mais alguma coisa? Não, eu acho que está tudo bem. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e desejo a todos uma boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vai ser exibido esse programa, costuma ser repetido, né? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado, Duda. Foi um prazer, como sempre. CB, obrigado pela sua presença. Viu? Muito obrigado. Bom, eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Previne. Tchau. Muito bom.